sendo bom, Ele continua sendo. Bom dia, pessoal, bom dia! Terça-feira, dia do nosso vídeo, dia de estar aqui trazendo uma palavra para abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. Nós estamos no último vídeo da série Coragem. Não sei se você acompanhou todos os vídeos da série, mas se você ainda não assistiu, volta aqui no canal, assiste os vídeos, acompanha cada um deles, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. E hoje nós vamos fazer aqui o fechamento dessa série, Coragem para Permanecer. Essa palavra é uma palavra muito profunda e eu tenho certeza que Deus ele tem uma direção para a sua vida através dessa palavra, sabe? No livro de Josué 1, nós vamos usar a Bíblia, a palavra de Deus, que é o nosso manual, que é o livro que nós utilizamos, a palavra que nós utilizamos neste canal para abençoar a sua vida. Aqui em Josué 1, versículos 6 e 7 diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Aqui a gente tem uma instrução da parte de Deus para Josué. Josué é o sucessor de Moisés. Não sei se você conhece essa história, se você não conhece, te convido a ler. Nós temos essa história aqui, temos o livro de Josué na Bíblia. Josué ele vem depois de Moisés. Moisés que foi aquele que libertou o povo do Egito. Então Josué foi treinado por Moisés. Josué foi aquele que Moisés deixou o legado para Josué. E eu não vou me aprofundar nessa história porque eu quero trazer uma palavra para você, mas depois leia a história de Josué. Josué é um homem que ficou no lugar de Moisés. E aí quando Josué assume, o papel de conduzir o povo, de permanecer com o povo, Deus dá essa instrução para Josué, para ele ser forte, para ele ser corajoso, para ele não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para ele ter muito cuidado para seguir conforme aquelas instruções que Moisés havia passado para ele. Sabe, aqui a gente tem algumas chaves para compartilhar, porque muitas vezes nós temos muita coragem, Aqui fala assim, ser forte e ser corajoso, ser muito corajoso. E às vezes a gente tem coragem para começar um projeto, a gente tem coragem para começar um sonho, para startar alguma coisa que você tem aí no seu coração, você tem coragem para começar algo novo, você tem coragem para se desafiar, você tem coragem, para enfrentar um grande desafio, você tem coragem para passar muitas vezes por uma enfermidade, você tem coragem muitas vezes para passar por um problema muito grande. Muitas vezes nós somos corajosos, mas o grande desafio aqui é permanecer. Coragem para permanecer. Sabe por quê? Porque aqui Josué ele tinha uma instrução, ele tinha uma direção. E muitas vezes o que nós precisamos, o que eu preciso, o que você precisa é ter uma instrução da parte de Deus. Se você tem uma instrução da parte de Deus, você sabe qual é o seu propósito de vida, o propósito ao qual Deus te criou, o propósito ao qual Deus te chamou, você sabe o que você foi comissionado nessa terra para ser, para fazer, você sabe o que Deus colocou aí no seu coração, sabe? O nosso grande desafio muitas vezes é exatamente identificar esse ponto-chave. Para que eu fui chamado? Qual é a minha missão aqui na terra? Qual é o sonho que Deus colocou no meu coração? Sabe, esse é um grande desafio. Você precisa saber. Você precisa buscar uma palavra de Deus para saber a sua direção. Qual caminho eu devo seguir? O que eu devo fazer? Porque quando você tem uma palavra de Deus, o primeiro passo é você descobrir essa palavra. O primeiro passo é você descobrir o seu chamado. O primeiro passo é você descobrir qual é o seu talento, qual é a sua vocação, qual é o sonho, qual é aquilo que queima, que arde no seu peito, que você tem o desejo de realizar. Quando você tem isso muito convicto, quando Deus traz a revelação disso na sua vida, o primeiro passo você deu. E aí você tem que se mover nessa direção. E aí você tem que permanecer. Então, sabe qual é o nosso desafio hoje em dia? Hoje em dia o nosso desafio é a gente permanecer. Porque a gente hoje é uma geração que a gente quer novidade o tempo todo. E muitas vezes permanecer até que o sonho se realize, até que a promessa se cumpra, até que Deus realmente te use, até que realmente você desenvolva o seu chamado. Muitas vezes existe um caminho, tem um processo a ser percorrido, um caminho a ser percorrido. E muitas vezes na hora de permanecer é exatamente a hora que a gente desiste. É a hora que a gente desanima, é a hora que a gente se desvia para a direita, para a esquerda, é a hora que a gente sai do foco, que a gente sai do rumo, que a gente desacredita da promessa, sabe?
Quero compartilhar algo com vocês. Eu particularmente, eu sinto quando Deus tem algo para minha vida, porque o meu coração, ele queima por aquilo. Eu sinto que Deus, ele me chamou para algumas coisas, porque é algo tão verdadeiro dentro de mim, algo que me impulsiona, que eu não tenho dúvidas que Deus me chamou. E quando eu permaneço, ele é tão real, porque aquilo se concretiza, aquilo se realiza. Mas é muito difícil a gente permanecer quando nós estamos em situações que os cenários são contrários. Sabe, às vezes você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu uma direção de Deus, você recebeu um chamado de Deus, você sabe exatamente para que você foi chamado, você sabe exatamente, você é convicto daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, através de você, através daquilo que você estudou, se especializou, aquilo que Deus te comissionou, você sabe, mas de repente você ainda não está executando. E aí é essa hora que é difícil a gente permanecer. É nessa hora que a gente começa a olhar para a direita, olhar para a esquerda e pensar, será? Será que realmente foi Deus que colocou isso no meu coração? Será que realmente foi Deus que deu essa palavra para minha vida? A gente começa a ter dúvidas. E quando existe dúvidas, é difícil ter coragem para permanecer. Só permanece quem tem fé. Só permanece quem está afirmado na palavra. Só permanece aquele que tem certeza que Deus determinou algo sobre a sua vida. Por isso que o seu grande desafio é você descobrir o que Deus tem para sua vida. Sabe, quero contar um testemunho rápido para vocês. No ano de 2023 eu lancei um livro e no processo do lançamento, né, antes do lançamento, enquanto as coisas estavam surgindo, as ideias, o planejamento, o projeto em si, eu lembro que Deus, o primeiro plano, o primeiro passo que Deus me deu, ele me deu assim, ele me mostrou um livro e um teatro. E eu tinha certeza do teatro, eu tinha certeza qual era o teatro, eu tinha certeza qual era o lugar. E aí eu chamei uma empresa para me ajudar no evento do lançamento, uma agência de promoção me ajudou em todo o projeto. E aí eu lembro que eu cheguei na agência e eu peguei e falei assim, olha, nós vamos realizar esse evento em tal teatro. E aí a gente começou o desafio de conseguir a data com o teatro. E a data que eu queria, eles não tinham. E aí o pessoal da agência, assim, muito cuidadoso comigo, com cada detalhe. E eles falaram assim pra mim, Clau, não tem problema se não for esse teatro. Nós temos São Paulo inteiro para buscar qualquer outro teatro. Nós podemos buscar até teatros maiores e melhores. Nós conseguimos um melhor teatro para você. Se não for esse teatro que você quer, a gente consegue outro. Mas sabe, eu tinha uma palavra, Deus tinha falado comigo, eu sabia que era aquele, não era outro. E eu lembro que aquilo angustiou a minha alma, porque eu falei assim, Deus, eu tenho certeza que o Senhor não me confundiu. Eu tenho certeza que a palavra que o Senhor deu, o sonho que o Senhor gerou dentro do meu coração, ele é real. E aí eu lembro que, depois de tentar falar com várias pessoas, acionar o teatro, tentar todos os meios, teve um dia que eu fui falar com o Senhor, o dono do sonho, o dono da visão, o dono da palavra, o dono que me falou aquilo que iria realizar. E eu falei, Deus, tenho certeza que o Senhor não me confundiu. Mas está tendo exatamente essa entrave. Nós não estamos conseguindo a data no teatro. Eu lembro que eu orei de manhã. Eu orei 6 horas da manhã. E quando foi por volta das 10 horas, o teatro me ligou. E o teatro já tinha a data para mim. E a realização do evento, a realização do lançamento foi justamente naquele teatro que um dia Deus me mostrou. Então assim, a gente tem esse grande desafio de saber o que Deus tem para nossa vida, pra gente conseguir permanecer. Sabe por quê? Porque se eu não tivesse convicção que era aquele teatro, no momento que o pessoal da agência falou assim, Cláudia, eu consigo até teatros melhores, eu ia com certeza falar assim, então vamos buscar o melhor. Vamos atrás de outro. Mas eu tinha certeza absoluta daquilo que Deus tinha me mostrado. Então você precisa ter essa convicção. E aí eu tenho que te dizer aqui, para ser rápido aqui no vídeo, existe 3 Cs que você precisa desenvolver e ter. Coragem, cuidado e constância. Para que você permaneça, você precisa ter coragem, cuidado e constância. Coragem para você realmente viver aquilo que Deus tem para sua vida. Cuidado, porque muitas vezes a gente vai ouvir muitas coisas. Você vai ter que ter cuidado com a mesa que você senta, as pessoas que você anda, as conversas que você escuta, os ambientes o qual você frequenta, as pessoas as quais você tem nos seus relacionamentos, seu ciclo de amizades. Você vai ter que ter muito cuidado, porque o sonho que Deus nos dá, a promessa que Deus nos dá, Ele dá para nós. E muitas vezes as pessoas duvidam daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então você vai ter que ter cuidado. Para preservar, para permanecer, você precisa ter cuidado no que você ouve, aonde você está, com quem você está, quem são as pessoas que estão conectadas a você. Você precisa ter cuidado, porque o sonho, a promessa, a palavra, ela é para você. E muitas vezes as pessoas não vão compactuar, não vão acreditar. As pessoas muitas vezes sem maldade alguma, mas vão te dar caminhos para que você se desvie para a direita ou para a esquerda.
Mas você tem que ter cuidado e você tem que ter constância. Quando Deus colocar algo no seu coração, seja constante, seja firme, permaneça, não se desvie. Quando Deus te der uma palavra, fique com esta palavra, permaneça constante com esta palavra. Pode passar o tempo, pode vir as adversidades, permaneça constante, porque aquele que permanece vence, aquele que permanece desenvolve vida com Deus, desenvolve a sua fé, aquele que permanece é vitorioso, aquele que permanece é corajoso, coragem para permanecer. Para permanecer. Quando você tem uma palavra, quando você sabe o que você quer, quando você sabe o propósito, quando você sabe o porquê Deus te chamou, você não vai se enganar, você não vai se render a propostas. Você não vai se render a propostas, porque muitas vezes as propostas vão parecer até melhor daquilo que Deus tem para você. Mas se você permanece, você vence. Se você permanece, você conquista aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Você precisa só descobrir o que Deus tem pra minha vida. Cláudia, esse é o maior segredo. Esse é o maior segredo. O que Deus tem pra mim. O que Deus tem pra mim é aquilo que vai queimar, vai arder no seu coração. Você vai ter essa certeza. Sabe, muitas vezes não é fácil a gente permanecer. É muito bonito vir aqui gravar esse vídeo e falar isso pra você. Mas muitas vezes não é fácil a gente permanecer. Porque muitas vezes a gente não vê os resultados. A gente não vê as coisas acontecendo. E muitas vezes é desesperador você querer realizar algo. Você saber aquilo que Deus te chamou. Você saber o seu chamado. Você saber aquilo que Deus tem pra você, e muitas vezes você não consegue romper, muitas vezes você não consegue, porque existe um tempo determinado por Deus, existe um tempo determinado que Deus realmente está nos forjando, que Deus realmente está trabalhando, que Deus está tratando com a gente, sabe, eu tenho vivido um processo de espera, naquilo que Deus realmente me chamou, naquilo que Deus realmente já colocou no meu coração, só que eu tô vivendo um processo de espera e preparo, enquanto você estiver esperando, se prepare. Enquanto você estiver esperando, esteja se preparando para a hora que as coisas acontecerem, você esteja pronto. É isso. É isso que Deus espera de nós. A palavra que eu tenho sobre a minha vida, ela vai definir quem eu sou. Sabe, eu já sei o meu chamado, eu já sei o que Deus me chamou. E por isso que eu me movo em direção a esse chamado. Por isso que eu sei quem eu sou. Por isso que as pessoas muitas vezes olham para mim e sabem quem eu sou antes mesmo de eu estar já vivendo aquilo que Deus tem para mim. Eu quero finalizar esse vídeo te dizendo que lá em Josué 23:6, a história de Josué, ela se encerra. Josué, ele cumpre o propósito a qual ele foi chamado. E é incrível, porque lá em Josué 23:6, quando ele está dando a direção para o povo, quando ele está passando aquilo que, as instruções para o povo, olha o que ele fala. Olha como ele fecha a história dele. Esforçai-vos, pois muito para guardares e cumprires tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Uau! Josué está passando aquilo que ele recebeu de Deus lá no começo. Ele permaneceu. Josué, ele teve coragem de seguir aquilo que Deus tinha para ele, a carreira proposta. E ele chega no final da carreira, e ele chega no final da sua história, e ele olha para o povo e fala assim: não se desviem, nem para a direita e nem para a esquerda, mas permaneçam. Permaneçam. É alguém que tem propriedade no que fala. É alguém que tem propriedade porque ele viveu isso. Ele permaneceu. E esse vídeo veio aqui hoje para te dizer: eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, quais são os desafios que você tem enfrentado. Você tem uma palavra, você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem metas, e muitas vezes você se sente desanimado, você sente com vontade de parar, mas hoje eu vim aqui para te dizer: não pare, permaneça, permaneça, tenha cuidado, tenha coragem, tenha constância, que Deus é com você. E lá no final da sua história, você vai olhar e vai dizer assim: não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga o alvo, siga a carreira proposta, que nós vamos vencer. Coragem, coragem para permanecer. Essa palavra que eu venho trazer para você, eu quero te dar um chacoalhão. Não desanime, não desista. Aquilo que Deus tem para você é seu e ninguém rouba. Aquilo que Deus colocou no seu coração já aconteceu, já aconteceu. Apenas desenvolva esse período de processo. Que quando você desenvolve, quando você passa pelo processo, você vive o propósito. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana e que Deus te encoraje com força, com coragem, e que Ele traga sobre você a posição de alguém que já é um vencedor em Cristo. É isso que eu declaro sobre a sua vida. Um beijo da Clau. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele